desse chamado vocacional. Paulo aos Efésios capítulo 1 e versículo 1 vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Versículo 3: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Essas são para o nosso coração de consagrados, palavra da salvação, palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, eu quero então começar fazendo com vocês uma retrospectiva do nosso chamado, da nossa salvação, à luz da história da salvação, à luz do que a palavra de Deus nos coloca como vocação. É natural que em encontros vocacionais a gente comece refletindo sobre o que é uma vocação, o chamado de Deus a serviço da comunidade. Mas eu queria que nós víssemos hoje isso com um olhar na história da salvação. Para que existe uma comunidade? Qual é o objetivo de uma fraternidade? Qual é o objetivo de um movimento, de um serviço da igreja, de uma pastoral da igreja? O fim último de qualquer serviço, de qualquer componente da igreja é a santificação dos seus membros. Por quê? Porque o carisma da fraternidade combatentes da fé é a defesa da igreja, as duas colunas. O carisma da comunidade Fogo no Altar é o fogo eucarístico. O carisma da comunidade missionária mariana, fazer com que a Santíssima Virgem seja cada vez mais amada, honrada. Mas qual é o carisma da Igreja Católica? Qual é o RG, o DNA da Igreja? Para que a Igreja foi fundada? Vai nos dizer o Concílio de Trento e nos reafirmar o Concílio Vaticano II. Para ser sacramento universal de salvação. O objetivo da Igreja é salvar o mundo. Então todos os mecanismos, os órgãos desse corpo, Igreja, têm que convergir para a salvação do homem. Então, qual é o sentido da fraternidade? A santificação dos seus membros. A conversão do mundo a partir da santificação dos seus membros. A palavra que acabamos de ouvir vai nos dizer que desde toda a eternidade Deus sonhou conosco, que Deus nos predestinou a uma vocação, a um chamado. Claro, o apóstolo Paulo aos Efésios está colocando de uma forma muito ampla. Ele está falando do mundo, da salvação dos eleitos do Senhor. Mas hoje trazendo para o contexto da nossa vida consagrada, melhor dizendo, vida consagrada, é o irmão Trovão, o irmão Jeremias e a irmã Caridade. Nós que somos comunidade e aliança ou vida, nós somos consagração de vida, a igreja pede assim. Então, para nosso chamado de consagração de vida ou de vida consagrada, o que é essa vocação eleita desde toda a eternidade? É uma coisa que nós pouco refletimos e por isso vamos arrefecendo, vamos desanimando e vamos deixando nos abater no caminho de formação, no caminho de apostolado, no nosso caminhar dentro da comunidade. Falta-nos essa reflexão que eu quero começar agora. Entender que eu não estou na fraternidade, eu não estou numa comunidade, eu não estou em um carisma por um acidente de percurso. Ótimo. Eu estava perdido e um dia Deus arrumou uma forma, Deus armou uma cilada de salvação, um plano e me pegou através desse carisma e hoje eu estou muito feliz aqui e quero morrer aqui. Não é assim. Não é assim. Nós temos que entender que existe aqui uma eleição desde toda a eternidade. Nós vamos ver, o profeta Jeremias vai dizer no capítulo 1, antes que te formaste do dentro do seio de tua mãe, eu já te consagrei, eu já te elegia, eu já tinha te separado. A palavra consagrado significa isso, separado. No Antigo Testamento, o que faziam, né, irmão?
aonde jogasse o óleo, pegava o chifre cheio de óleo, jogava no rei, jogava no juiz, jogava no profeta. Uma vez que o óleo caía, onde o óleo caía estava consagrado. Consagrado significava separado, por isso que eles ungiam o corpo inteiro. Sou todo de Deus, todo separado, todo consagrado, todo ungido. Primeira coisa que nós podemos voltar hoje é a dinâmica do que é ser consagrado. Consagrado não é alguém que recebe uma unção dobrada, como Elias, como Eliseu. O consagrado não é alguém que tem uma vocação simplesmente na igreja. Não, todos temos vocações na igreja. O consagrado é alguém que dentro de uma vocação, dentro de uma unção, é chamado a ser separado. Foi ungido para ser separado. E foi ungido, eleito, consagrado, portanto, como diz o profeta Jeremias, separado no ventre de sua mãe, desde quando Deus criou o mundo, sonhou com Pablo e sonhou com a comunidade Fogo no Altar. A consciência que me faz hoje permanecer fiel ao meu carisma, não é que hoje o Fogo no Altar é importante para a minha vida. Não é que hoje eu amo a comunidade. É que Deus me amou primeiro e amou esse carisma primeiro. Que o carisma vem do coração de Deus. Nós estamos falando aqui de carismas autênticos, de uma missão autêntica, que vem do coração de Deus. Então você tem que entender o seguinte, que quando você ainda não conhecia o Senhor, de quando você ainda não se conhecia por gente, de quando você ainda estava no ventre de sua mãe, ou melhor, há milhares e milhares de anos atrás, quando Deus criou o céu e a terra, quando Deus criou a igreja, quando Deus criou o homem, a mulher, Deus sonhou com o Pablo. Sonhou com uma vocação específica, sonhou com uma vocação estado de vida e sonhou com uma vocação consagrada. O Pablo vai casar com a Érica, o Pablo vai ser brasileiro. Deus começou a sonhar comigo. Deus começou a ter projetos, planos comigo. O Pablo vai nascer em Brasília no dia 3 de janeiro de 1986, às 9h40 da manhã, no Hospital Universitário da L2 Sul, em Brasília. E Deus começou ali a planejar. E na plenitude dos tempos, depois de casado, 3 anos de casado, vou chamá-lo uma vocação específica. Vou revelá-lo uma consagração que já fiz desde o ventre da mãe dele. Quando ele ainda nem pensava existir, eu já tinha decidido, eu já tinha o eleito. Vou levantá-lo para ser fundador de uma obra. Por pura misericórdia, sim, mas vou revelar a ele esse mistério. A primeira coisa que nós temos que ter claro é que ninguém vira combatente na fé. As pessoas nascem combatentes. Ninguém vira fundador. Talvez eu tomei consciência há pouco tempo, mas eu nasci com esse chamado. Deus não foi ao longo da nossa história mudando de planos e construindo outras coisas, e aí foi consertando. Não. Eu sempre estive nos planos de Deus como fogo no altar. E quando Deus me criou, quando colocou em mim o seu ruá, o seu espírito, quando derramou sobre mim o seu amor, quando pensou em mim, quando sonhou projetos de felicidade para a minha vida, Ele escondeu em si aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, que a nossa vida está escondida em Cristo. A nossa vida, que vida? Vamos trazer para o contexto. A nossa vocação, o nosso chamado está escondido em Cristo. E a felicidade que o homem tanto procura, a felicidade que nós tanto procuramos, está onde? Está escondida na vocação. Gravem isso. A minha vida é buscar a felicidade. Tudo que eu faço na vida é buscando ser feliz. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que queira ser infeliz. Todo mundo busca essa felicidade. Só que essa felicidade está escondida em Cristo, no centro da sua vontade. E o centro da sua vontade é a minha vocação. Uma predestinação eterna, que Deus sonhou comigo desde todo sempre. Quando eu ainda não existia, Deus sonhava comigo, consagrado, vida ou aliança, fundador ou membro de uma comunidade de sua igreja. Há uma predestinação. Claro, a igreja acredita piamente, com interferência do meu livre-arbítrio, que eu posso escolher ou não. Mas o que é aqueles que estão em Cristo Jesus? Aqueles que entregam, e principalmente nós, escravos da Virgem Maria, as suas vontades e aceitam a vontade de Deus. Aqueles que estão buscando o centro da vontade de Deus. Eu tenho o livre-arbítrio de ser consagrado ou não, de ser de comunidade ou não, de ser cristão ou não, de ser católico ou não. Mais uma vez, conhecendo Jesus, conhecendo o desígnio de sua vontade, sabendo que a minha felicidade é Ele, e que a minha felicidade está escondida nele, que a minha vida está escondida nele, no centro da sua vontade, e o nome dessa felicidade chama vocação.
Que coisa, hein? Se eu for chamado à vida matrimonial e virar padre, vou ser uma tragédia. Se for chamado ao sacerdócio e virar pai, vou ser uma tragédia. Maria, quando penso em teu nome, fico feliz e começo a cantar.